Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais uma aula. Vou realizar alguns exercícios com vocês para tirar algumas dúvidas que surgiram. Nós temos aqui, o exercício pede para desenvolver os produtos notáveis, né? São exemplos mais complicadinhos, que exigem uma atenção maior para não se confundir. Temos aquele que é a multiplicação, né, o produto da soma pela diferença de dois números, né, dois termos no caso, termo A e termo B, genericamente falando. Claro que aqui, né, o termo A e B, nós vamos ver em cada exercício quem é o termo A e o termo B representados no produto notável, tá? Aqui é uma forma genérica de falar. Nós vamos ver em cada exemplo quem está sendo representado por A e quem está sendo representado por B. Então, o outro produto notável, nós temos o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Ambos, eles são bem parecidos, né? A única diferença é que um deles é mais, né? Tudo positivo, e no outro, que é menos, apenas o termo do meio que é menos, certo? Outra coisa legal para a gente poder gravar. Já falei uma vez aqui para vocês em outras aulas. A expressão que é grande, ela fica curtinha, ela fica pequenininha. E a expressão que é curta, ela fica maior, né? Mais extensa. E sempre do meio, né? É que muda o sinal aqui. Um é mais, no outro que é menos. Mas assim, é um lembrete, sempre é bom nós observarmos para fazer o exercício. Uma coisa importante para observar é que os produtos notáveis, né, a regrinha, ela serve para nos auxiliar. Então, ela não está aqui para confundir, né? A gente fala, nossa, quanta regra para gravar e tal. O objetivo da regra é facilitar, né? Não perder tanto tempo. Por exemplo, na letra A, olhando, nós vemos que vamos utilizar este produto notável. Como que eu identifico isso? Olho por aqui, ó. É uma multiplicação. Dentro desse primeiro parênteses, vou destacar ele aqui, nós temos uma subtração, né, um negativo, e dentro deste outro parênteses, nós temos uma adição. E observando os termos, ó, 3x é o mesmo nesse segundo aqui, ó, 3x. E o 2y ao cubo é o mesmo aqui, ó, 2y ao cubo. Por aqui a gente já vê que esse primeiro produto notável é o que vai ser utilizado. A única coisa que pode ser que tenha confundido é que neste primeiro parênteses está menos e no segundo está mais. Só que, lembrar uma coisa importante, a multiplicação de dois números, eu posso alterar a ordem, que eu não mudo o resultado final. Então, por exemplo, eu poderia ter escrito assim, ó, 3x mais 2y ao cubo, que multiplica 3x menos 2y ao cubo. Perceba que eu só troquei a ordem. Então, essa expressão é a mesma que esta. Posso até fazer direto, não preciso escrever como eu fiz de novo aqui, né? Eu reescrevi, para ficar mais fácil de observar o produto notável. Posso fazer direto, mas estou colocando assim para a gente entender direitinho. Então, o que a regra manda fazer? Vamos primeiro pensar, quem é o A simbolizado na forma genérica do produto notável? O A, no caso aqui, é o 3x, ó. Tá vendo? Ele é igualzinho. Então, o primeiro termo aqui, que a gente simboliza no produto notável, é o 3x. E o segundo, no caso, o B, de forma genérica, é quem? É o 2y ao cubo. Então, 2y ao cubo é a forma, é o termo B representado na forma genérica. Muito bem. Então, o que o produto notável manda fazer? Manda pegar o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3x. Vou pegar o 3x e levar ao quadrado.
Vou pôr de outra cor aqui para ficar mais visível. E manda elevar ao quadrado. Depois nós colocamos o menos. Quem é o segundo termo, né? Aqui simbolizado por B no caso, é o 2y ao cubo. Então, eu vou colocar 2y ao cubo elevado ao quadrado. Certo? Perceba que a gente tem aqui uma expressão que precisa ser melhorada. 2 quadrados aqui, né? Então, nós olhamos para essa primeira expressão. O que que significa 3x elevado ao quadrado? Eu vou pôr aqui do lado, um rascunho. 3x que está elevado ao quadrado. O que representa isso? Representa eu pegar, multiplicar o 3x por ele mesmo, certo? Vou fazendo um pouco pequenininho aqui para ver se cabe, mas acho que está tranquilo, né, de observar. O que nós vamos fazer? Então, multiplicamos o 3 vezes o 3, que dá 9, e o x vezes o x, que dá x ao quadrado. Então, o que é o 3x elevado ao quadrado? Nesse caso, vai ficar 9x ao quadrado. Posso colocar na frente ou embaixo, desde que eu separe, né, do lado aqui com um sinal de igual para ficar bem organizado as etapas. Muito bem. Vamos olhar agora, vou pôr menos já que não vamos modificar, né? Vamos olhar agora por 2y ao cubo, que está tudo elevado ao quadrado. O que representa isso? Representa 2y ao cubo, que multiplica 2y ao cubo. Como que eu faço essa multiplicação? Nós vamos multiplicar o número 2 vezes o 2, que dá 4, com os coeficientes numéricos, e y ao cubo vezes y ao cubo. Quando nós fazemos essa multiplicação, nós podemos lembrar da propriedade da potência. Lembra que quando a gente faz, vou fazer aqui no cantinho, mais ainda, né? Y ao cubo e y ao cubo. Multiplico potências com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 3, 6. Portanto, este termo aqui, o 2y ao cubo, que está elevado ao quadrado, vai ser 4y elevado a 6. Detalhe, essa escrita aqui a gente não é obrigado a fazer ela, nós podemos ir direto, desde que a gente não se confunda. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter direto 3 ao quadrado, 9, e x elevado ao quadrado, x ao quadrado. E no segundo aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Aí, y elevado a 3, que está elevado a 2, interessante a gente observar aqui. Agora, a propriedade da potência é aquela potência de potência, ou seja, eu vou fazer 3 vezes 2, que dá 6. Vamos olhar agora o segundo exemplo, o segundo exercício. Aqui a gente olha para isso, a gente se confunde, mas A e B, tem A e B em vários lugares, como que eu faço isso? Então, calma. Quem é o A genérico representado? Em primeiro lugar, potência, né? É o quadrado da soma de dois termos. Então, é esse aqui que nós vamos olhar. Então, o primeiro termo que está aqui representado por A, nesse nosso exemplo, é A ao quadrado. E o segundo, que é o B, é quem? É o 3AB. A ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado. Certo? Seguindo, o que nós temos que fazer? Mais 2 vezes. Quem é o primeiro termo, no caso aqui? É A. E o segundo termo é B. No caso aqui, quem é o primeiro termo? É A ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado, que multiplica o segundo termo, que é tudo isso aqui, ó. 3AB, certo? Ah, mas aqui é ao quadrado, mas porque o primeiro termo é ao quadrado, certo? E aqui 3AB, por quê? Porque o segundo termo é 3AB. Continuando, o que manda fazer? Manda pegar, colocar o sinal de mais, o segundo termo, no caso que é o B aqui,
ao quadrado. No nosso exemplo, quem é o segundo termo? É tudo isso aqui. Então, vamos abrir parênteses e colocar 3AB, que vai ficar elevado ao quadrado. Essa é a regra do produto notável. A gente faz o quê? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, tudo isso, vezes o segundo termo, tudo isso, mais o quadrado do segundo. O segundo termo, no nosso caso, é 3AB, certo? Então, o A ao quadrado, que está ao quadrado, fazendo um do lado aqui. Como que eu posso pensar? Posso usar direto a propriedade da potência aqui, né? Multiplicar 2 vezes 2, que dá 4. Ou, se achar mais fácil, né? Para não se confundir, faz isso. O que é A ao quadrado vezes A ao quadrado? É A, somos expoentes, elevado a 4. Então, o primeiro aqui vai ficar A elevado a 4, ou a quarta potência. Esse meio aqui, ele é longo, né? A gente precisa se atentar que é uma multiplicação só. Então, a gente pode até fazer direto aqui. Vamos fazer aqui direto. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6 a parte numérica. E as letras? A ao quadrado que multiplica A vezes B. Vamos pôr aqui, vai, para não confundir. 2A ao quadrado vezes 3AB. Vamos olhar para essa expressão. Eu multiplico 2 vezes 3, dá 6. O A ao quadrado que multiplica o A, eu posso melhorar isso. Eu posso escrever, lembrando que o A, o expoente dele é 1, eu posso fazer 2 mais 1, 3, propriedade da potência. Então, o A fica elevado a 3, vezes o B, porque só tem esse B aqui, então ele preserva. Ele é como se fosse 1, mas a gente não precisa colocar esse 1. Ou seja, esta multiplicação aqui vai ficar 6A ao cubo B. Então, tudo isso se resume a essa escrita. E continuando, por mais, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 3AB que está elevado ao quadrado. Posso fazer pensando na multiplicação, ó, 3AB vezes 3AB. Vamos fazer assim, depois eu explico de uma outra forma mais direta. 3 vezes 3 dá 9. O A que multiplica o A vira A ao quadrado. E o B que multiplica o B vira B ao quadrado. Como que seria a forma direta? Eu vou aqui, ó, penso 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. O A eu elevo ao quadrado e o B eu elevo ao quadrado. Quando não tem nada, fica fácil a gente distribuir esse expoente, né? Mas quando, que nem é o caso da anterior, ó, tinha o expoente 3 no y, nós temos que aplicar a propriedade da potência, senão dá problema. E é isso, olha, acabou, né, o procedimento. Por exemplo, eu não lembro dessa regra, eu poderia vir aqui, escrever, ó, ao quadrado mais 3AB, multiplicar por ele mesmo, não é isso que manda? É ao quadrado. 3AB. E fazer a distributiva. Multiplica o A por todos aqui, o A ao quadrado, né? Depois o 3AB com todos lá. Eu vou chegar na mesma expressão. Qual que é a vantagem aqui do produto notável? A gente chega direto no valor. Tem o trabalho de gravar a regrinha, né? Mas acaba sendo mais rápido, porque aqui a gente pode se perder nesses cálculos da distributiva aqui, ó, e acabar errando o resultado. Mas, eu não lembro, vai lá e faz, né? Aplica a distributiva, você vai chegar no mesmo valor, desde que você não erre nenhum processo. A C é bem parecida, né, com a B, digamos assim, é uma potência, só que aqui é negativo, aqui é menos. Então, nós vamos olhar para este produto notável. É muito parecido com o anterior. A única coisa é que o termo do meio, né, é menos.
É menos 2 vezes. O termo A é tudo isso, ó, é 5x ao quadrado. E o termo B é 8y. Então, como que fica a nossa expressão? O primeiro termo é A. No nosso caso, o nosso A é 5x ao quadrado. Eu vou colocar 5x ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Então, é isso aqui, ó. Primeiro termo ao quadrado. Aí, continuando, menos 2 vezes. Aí, eu olho lá. Quem é o primeiro termo? Que é o A, né? Representado genericamente. É 5x ao quadrado. Multiplico pelo segundo, que no nosso caso aqui é 8y. Continuando a expressão, o que ela fala? Mais, aí o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? Acabamos de ver aqui, ó, é 8y. E vamos elevar ao quadrado. Então, aqui nós temos 3 grandes procedimentos para fazer. Ó. O primeiro aqui, o do meio e o último. Vamos olhar para o primeiro. 5x ao quadrado elevado ao quadrado. Vamos fazer no rascunho. O que representa isso? Representa 5x ao quadrado multiplicado por ele mesmo, por 5x ao quadrado. Nós vamos fazer 5 vezes 5 dá 25. X ao quadrado vezes x ao quadrado, lembrar da propriedade da potência, quando está multiplicando. A gente vai somar 2 com mais 2. Vão dar 4, expoente 4. Na prática, como nós poderíamos ter feito? Levado 5 ao quadrado dá 25. E x ao quadrado elevado ao quadrado é aplicar a propriedade da potência. Potência de potência multiplica os expoentes. Dá 4. Vamos seguir nesse meio aqui. Vamos multiplicar os números em si. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, 80. E aí aqui, ó, x ao quadrado vezes y, eu não consigo melhorar nada isso. Então, vai deixar como x ao quadrado y. Então, essa expressão do meio, poderia ter feito isso direto. Perceba que eu só copiei de novo isso aqui na frente e depois eu resolvi. Então, poderíamos ter calculado direto. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, 80. X ao quadrado, y. E, por fim, né, mais o 8y ao quadrado. Calcular 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. E y elevado ao quadrado é y ao quadrado. Pronto, acabou o procedimento. Então, poderia fazer pela distributiva, mas usar o produto notável é muito mais rápido. Aqui nós temos um exemplo em que pede para simplificar a expressão algébrica. Só que a expressão ela tem 2 produtos notáveis e aí depois ela tem que fazer uma distributiva para resolver. Então, aqui a gente precisa, antes de sair calculando, observar direito para ver o que nós vamos fazer primeiro. Bom, já estamos no foco dos produtos notáveis. Então, nós sabemos que aqui, né, se eu esquecer essa parte, nós temos um produto notável. E, se eu tirar daqui, ó, nós temos outro produto notável. Então, nós vamos calcular esses produtos notáveis. Podemos fazer de 2 formas. Ou a gente faz a parte e registra aqui quanto deu os termos, né? Ou a gente pode fazer na expressão. Vai ficar uma conta longa, mas não tem problema. Eu vou fazer assim, ó. Então, eu vou olhar para aquele produto notável. A regra é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é só o x mais 5 elevado ao quadrado. Fica grande mesmo, mas não tem problema. Já vamos melhorar isso aí. Vamos dar sequência. Nós temos aqui menos
o x que multiplica esse outro produto notável. Então, nós vamos precisar abrir parênteses para registrar os termos aqui do segundo produto notável que tem na expressão. Vamos fazer, é muito parecido com esse primeiro, não? Percebe que só trocou de 5 foi para 3, né? Então, vai ficar bem parecido com o primeiro. Quadrado do primeiro, que é x, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Estou colocando assim, mas eu já vou melhorar na próxima etapa. Mais o quadrado do segundo. Vamos fechar parênteses. Mas, professora, por que nesse você não colocou parênteses e nesse colocou? Porque nessa parte nós temos o x que está multiplicando tudo isso. Então, ele ainda não mexi nele. Então, nós vamos precisar continuar com parênteses para, na próxima etapa, nós fazermos a distributiva. Então, vamos ver o que dá para enxugar nessa linha. Nós podemos... O x ao quadrado já está pronto, digamos, né? Não consigo fazer mais nada com ele. Neste procedimento aqui, nós podemos multiplicar os números, 2 vezes 5. E o x vai permanecendo, vai ficar mais 10x. Então, vamos grifando para a gente não se perder. Colocamos x ao quadrado, já colocamos esse termo que resumidamente vira 10x, mais 10x. Agora, o 5 ao quadrado, dá para calcular. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Então, vai ficar mais 25. Nesse momento, nós ainda não vamos mexer com esse menos x. Vamos preservar ele aqui e abrir parênteses. Já que a gente não vai fazer ainda a distributiva, vamos continuar com vezes, né? E o parênteses. Novamente, o x ao quadrado. Ele já está... resumido, né? Já está simples. Mas, aqui eu vou fazer a conta de vezes, não. 2 vezes 3 dá 6, com x junto. Faço 2 vezes 3, 6, e o x permanece. Por fim, aqui, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, mais 9. Como a gente abre parênteses, vamos fechar aqui. Percebam que ainda tem muita coisa para ser melhorada aí, né? O que nós precisamos fazer nessa nova etapa? Nós vamos precisar fazer a distributiva desse x, ó. Para todos de lá de dentro do parênteses. Então, vamos repetir novamente o que não vai mexer. Sempre assim, ó, o que não mexe a gente repete para não se confundir. Então, a expressão... Se eu deixo de colocar essa parte, a expressão fica incompleta. Então, coloca tudo de novo. E agora vamos fazer o que é dessa etapa, que é a distributiva. Vou preservar o menos. X que multiplica x ao quadrado. Vou fazer do lado aqui o que vira x vezes x ao quadrado. Lembrando que é uma multiplicação, então, propriedade da potência. 1 com mais 2... 3. Multiplico potências de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 3. Agora, eu vou multiplicar. Lembrando aqui, detalhe, esse menos ele vai junto com todos eles, tá? Então, nesse segundo momento, eu vou fazer menos x multiplicado por mais 6x. Vamos fazer a regra. Menos com mais vai ficar menos. Então, esse termo aqui vai ficar negativo. E aí eu preciso fazer... Recapitulando aqui, então, nesse momento que nós fazemos o menos x que multiplica mais 6x, eu faço x vezes 6x, nós temos que 1 vezes 6 é 6, e x vezes x dá x ao quadrado. Como é uma distributiva, é multiplicação. Menos com mais, a regra de sinal é menos. Então, vai ficar menos 6x ao quadrado. E, por fim, o menos x que multiplica 9 vai ficar menos 9x. É bem simples, né? X vezes 9, 9x. Menos com mais, menos. Regra de sinal da multiplicação. Agora, ó, perceba que nós temos alguns termos semelhantes.
né? Ó, x ao quadrado é semelhante a menos 6x ao quadrado. O 10x, né, mais 10x é semelhante a menos 9x. Então, nós vamos juntar os termos semelhantes. É comum nós colocarmos os termos aqui nessa próxima etapa, sempre observando o maior expoente da letra. Então, por exemplo, nós temos o maior expoente aqui, o x elevado ao cubo, né? X elevado a 3 ou ao cubo, tanto faz, certo, gente? Então, nós vamos colocar esse termo primeiro. Podemos fazer assim, ó, podemos ir grifando, né? A gente vê qual nós já colocamos. Então, eu vou colocar o menos x ao cubo, que não tem ninguém com ele, né? Semelhante a ele, então eu repito ele, não posso deixar ele fugir daí, ele continua na expressão. Aí, vamos ver x ao quadrado. Nós temos este e temos o menos 6x ao quadrado. Então, pensa lá, 1x ao quadrado menos 6x ao quadrado, que conta nós fazemos? Nós pensamos na letra, né? Nós conservamos x ao quadrado. Daí provavelmente vem a pergunta, por que no anterior nós somamos e aqui não? Porque aqui nós não estamos multiplicando esses dois termos, nós estamos efetuando a ideia de eu tenho um x quadrado, estou devendo 6x quadrado. Que nós vamos pensar mais 1 menos 6. Eu tenho 1 e devo 6, eu fico devendo 5. Devendo 5 o quê? Continua x ao quadrado. Semelhantes. Então, aqui, na parte do x ao quadrado menos 6x ao quadrado, vai ficar quanto? Menos 5x ao quadrado. Então, esses dois aqui já foram, né, fundidos, aí deu esse valor. Agora, vamos olhar para o termo que tem x, né? Percebe que eu estou diminuindo o expoente. O expoente 3, o expoente 2. Vamos olhar para esse que tem o expoente 1 no x, né? X elevado a 1. Vai ficar 10x mais 10x, né? Lembrar que mais eu posso falar só 10x, que é a mesma coisa que mais. 10x e menos 9x, parte literal igual, nós vamos somar. 10 tira 9, claro, a ideia de somar é ver o que dá desse final aí, né? Eu tenho 10 e estou devendo 9, vou fundir esses valores. Eu tenho 10 e estou devendo 9, sobra 1. Eu posso colocar mais 1 ou apenas 1, tá? Claro, colocar o x do lado. Então, aqui vai ficar mais 1x ou apenas mais x. Tá? É mais simples essa escrita. Mais x. E por fim, sobrou quem? O 25, né? O mais 25, que ele não tem ninguém de número sozinho, né? Na expressão, então eu vou repeti-lo, não posso deixar ele de lado. Tá aqui. Percebo que é essa expressão mais simples que a gente consegue escrever a partir dessa linha. Por isso que pede para simplificar. Que a gente tem uma expressão que dá para ser mexida, né? E podemos deixá-la mais simples. Ok? Então, era isso, gente. Eu já fiz alguns exemplos, né? Espero que tenha amenizado um pouco as dúvidas de vocês. Façam os exercícios, porque é praticando, é exercitando que a gente aprende, tá bom? Então, fico por aqui hoje e até a próxima aula.